Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação de Computadores. Na aula de hoje estaremos falando sobre projetos dentro do componente de programação orientada a objetos. Na aula passada, nós vimos um exemplo onde Python pode ser aplicado, juntamente com a análise de dados. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí à questão dos projetos, para que a gente possa ter um olhar mais prático do Python. Tela compartilhada com vocês. Vamos dar continuidade, então, ao conteúdo da aula de hoje, falando da interface gráfica com PyKt6. Tá? A gente vai falar um pouquinho dele e principalmente focar na questão de como você ter aí esse componente instalado no seu computador. Okay? Uma interface gráfica onde você consegue visualizar, o código, consegue visualizar os botões, consegue visualizar as telas, toda a integração gráfica da sua aplicação. Ok? Bom, para que você tenha instalado, adicionado, o pip ao patch do Windows, o comando principal, ele vai ser feito via prompt de comando do Windows. O que é o prompt de comando? Quando você clica com o botão, clica no botão iniciar, e aqui tem digite aqui para pesquisar, você digita cmd, e aí você cai nesse prompt de comando, que é essa telinha preta, onde você consegue executar e instalar alguns pacotes funcionais do Windows, e principalmente do Python, assim como nós fazemos no terminal do Linux, a gente tem a possibilidade de fazer dessa maneira no Windows, tá? Só que para que todo esse pacote realmente funcione, você tenha o seu compilador funcional, a gente precisa se atentar a algumas instruções. Tanto que na continuação, aqui mesmo na página 6 deste tutorial, eu coloquei um link de instalação do Python. A gente fez todo esse processo lá no início. Porém, no que prevê as prévias de instalação do Python, tanto o Idle como o Python 3, versão 3.10, é necessário que a gente se atente a algumas observações, tá? Tanto que tem aqui no link, você clicar no arquivo, ou vir aqui realmente selecionar e abrir ele no navegador, você vai abrir essa página aqui, tá? Lá no site do Python, você consegue achar a versão para o Windows, Toda essa instalação a gente já fez há um tempinho, porém, se não tivermos marcado esta opção aqui, que é o add Python 3, no caso a versão já é 10, to patch, você não consegue instalar os pacotes necessários para que a gente tenha essa instalação aí dessa interface gráfica, tá? Então, só se atentem realmente se caso não funcione uma das compilações que a gente vai trabalhar daqui a pouco, instalação dos pacotes que a gente vai precisar, se atentem de abrir o executável novamente, então vocês vão ter que achar o executável dele. O meu está na pasta downloads, eu fiz o teste esses dias, Deixa eu ver se eu acho aqui. Você vai precisar, caso não funcione, desinstalar novamente e instalar, tá? Fique tranquilo com relação aos arquivos que você já tem lá no PyCharm, Deixa eu até abrir o PyCharm aqui de novo. Esses arquivos não serão perdidos, tá? Mas, de qualquer forma, faça o backup da pasta, Caso aconteça algum erro, alguma eventualidade, você tem salvo os arquivos que você já trabalhou durante o curso, ok? Então, você vai precisar desinstalar, tá? E instalar novamente. Não adianta modificar nem reparar,
tá? Porque modificando, reparando, não abre estas opções aqui, ok? E aí você desinstalando, você faz o processo novamente, né? Marca essa opção, marca nessa opção para customizar, né, a instalação, ou seja, você escolher as opções que são necessárias, né? Ok? Caso você tenha dúvida se o seu pacote Python, né, se a Python está instalado na sua máquina, você pode abrir o prompt de comando cmd, você pode vir executar como administrador e digitar Python version. Tá aqui. Vai aparecer a versão que está instalada na sua máquina, 3.10.1, tá? Que é a versão atual do Python. Apareceu é porque está rodando, está funcionando perfeitamente, certo? O idle já vai estar instalado, como a gente viu nas aulas iniciais. Então, caso não funcione, né, esse processo de instalação do PyQt6 no Windows, a gente vai precisar fazer a reinstalação novamente, marcando aquela opção, ok? Esse link aqui, eu fiz os testes, né? Vocês não vão precisar utilizar, tá? Esse link aqui é em último caso, caso ainda não rode de alguma maneira, aí você verificou, fiz a desinstalação, instalei novamente, marquei aquela opção, não está funcionando, aí sim você recorre a essa outra solução, tá? E aí qualquer eventualidade também vocês podem me notificar no privado para eu tentar ajudar vocês, ok? Bom, o que a gente vai fazer depois que corrigirmos este erro, caso no seu, né, não esteja reconhecendo no CMD, tá? Esse processo que a gente fez de instalação foi para que o CMD reconhecesse o local de instalação do Python, né, a versão Python instalada no computador, tá? Quando você digitar esses comandos aqui, ó, pip install pyqt6, vai aparecer uma mensagem de erro dizendo que esse código não é reconhecido, né? Aí você vai ter que forçar, né, o Windows a reconhecer, porque provavelmente na sua instalação primária você não adicionou Python, né, pacotes para que o CMD, para que o Windows consiga automatizar esse processo de instalação. É preciso refazer a instalação, né, desinstalar, novamente repetindo, desinstale totalmente e aí instale novamente marcando essa opção. Feito isso, adicionando Python aos pacotes de instalação, você consegue normalmente digitar este código aqui, que é a sequência no CMD, tá? Então, todo esse processo que eu falei anteriormente é para fazer a instalação do pip, né, que é o instalador aí gráfico do PyQt6, ok? Então, feito isso, eu não vou desinstalar, né? Vocês já sabem como proceder, ok? Depois que você fez isso, você abra o CMD normalmente, né? E aí você vai digitar esse comando, pip, o meu já está instalado, pyqt6. O que acontece? Muito provável que ele vai tentar buscar novamente, tá? Aqui, ó. Ele não baixou novamente os pacotes porque eu já tenho instalado na máquina, né? Então, ele está em programas, arquivos de programas, Python 3x10, biblioteca, está dentro de site packages, né? Então, já está instalado a versão, né, desse pip, ok? Está tudo ok com a instalação. No seu caso, você não tem instalado ainda, vai aparecer essas três barrinhas, né? Ou seja, fazendo o download desses três pacotes. E aí,
assim que chegar aqui no prompt de comando aqui, né, o cursor piscando novamente, é porque está ok, já foi feita a instalação, aí a gente consegue dar prosseguimento. Ok? Certo. No próximo passo deste tutorial, estaremos criando a primeira interface de janela. Caso encontre algum erro ao tentar fazer o download de pacotes, PyQt 6.qt widgets import. A gente vai precisar importar essas três bibliotecas agora, tá? QApplication e QWidget, tá? Basicamente, essas bibliotecas trabalham com as janelas e a aplicação por detrás dessas janelas, tá? Faça o seguinte procedimento antes de seguir com as demais etapas, tá? Vai aparecer uma mensagem muito parecida com essa, que é Not Setup a Python SDK, tá? Ele não consegue localizar a pasta para poder achar essas bibliotecas, tá? Não é que seu Python não esteja funcionando, nem o PyCharm esteja vinculado a ele. É porque o caminho dele não foi encontrado. Então, a gente precisa forçar ele a encontrar esse caminho, né? E importar os módulos desses pacotes que a gente precisa, ok? Tem um vídeo para a gente corrigir esse problema, eu vou fazer com vocês, tá? Então, vocês vão precisar importar essas bibliotecas. Muito provável que quando você clicar na lâmpada vermelha e clicar para importar, ele não importe e gere algum erro. Esse erro é devido ao que foi falado, tá? Então, vocês têm que fazer da seguinte maneira. Cadê? Aqui o PyCharm, ok? Aí a gente tem aqui a opção File. Você vai clicar na opção Settings. Clicando na opção Settings, a gente tem essas opções aqui, né? Aparências, editor, plugins, versão. Aí tem essa aqui que a gente vai utilizar, Project Python Project, tá? E aí você vai clicar na opção Python Interpreter, tá? Interpretador do Python. Aliás, antes disso, dá até um cancelar aqui. Antes de você chegar nessa opção, essas bibliotecas elas vão estar vinculadas nessa pasta aqui, ó, tá? Então, essa pasta aqui é o motivo do Python não estar achando esse caminho, tá? Você vai deletar, você vai apertar Delete, ok? Eu não vou apertar Delete aqui, mas caso aconteça esse erro, tá? Esse erro é devido a essa mensagem aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Cannot Setup a Python SDK. Você vai tentar instalar esses próximos pacotes que a gente vai precisar utilizar, que é o PyQt6, Qt Widgets, o QApplication e QWidget. Você não vai conseguir instalar, vai aparecer uma mensagem muito parecida com essa, tá? Aí você vai precisar fazer esse processo. Primeiro, desinstalar essa pasta, vem ver library root, né, uma pasta raiz das bibliotecas. Você vai deletar e aí sim, na sequência, você vai vir na opção File, Settings. Você vai vir nessa opção Python Interpreter, né, interpretador do Python. Vai aparecer uma mensagem em vermelho, né, informando que há um erro na vinculação das bibliotecas do Python. E aí você vai indicar novamente o caminho, tá? Você clicou aqui nesse botão, você vai clicar na opção adicionar. Você automaticamente aqui ele vai puxar, né, a base o interpretador base do Python. E aí basta que você clique novamente na opção OK, tá? Clicou em OK, onde que está aqui, né? Normalmente vai estar em C, arquivos de programas,
eu até puxar aqui para ver. C, arquivo de programas, né? Program Files, Python. Program Files. Acho que está no outro. Aqui. Python. Python versão 3.10. E aí você vai clicar no python.exe, o executável dele, tá? E aí você indicando esse caminho, clicou em OK, né? O meu já está indicado, nem vou fazer novamente. Aí ele consegue vincular aquelas bibliotecas novamente, ok? Consegue indicar, né? E aí você consegue fazer o download dos pacotes, tá? Eu vou cancelar aqui, mas no de vocês, caso aconteça algum erro, vocês vão corrigir dessa maneira, tá? Confirma tudo com OK, eu vou cancelar, e aí vocês conseguem importar as bibliotecas que a gente precisa, né? Conforme vocês estão vendo no tutorial, vocês vão precisar dar esses comandos iniciais, né? A gente tem o import sys, que é para importar informações de aplicações do próprio PyQt6, né, do sistema, que é a interface gráfica. A gente vai importar dentro dessa biblioteca aqui a aplicação em si e as janelas, tá? Depois, né, basta que você, para importar, clique em cima do comando. O meu já está instalado. Se não tivesse, estaria com a lâmpada vermelha. Clica nessa lâmpada, na seta, e aí vai ter a opção para fazer o download dos pacotes, né? Download package, né? E a mesma coisa com os demais, tá? A gente vai precisar, dentro do PyQt 6.qt widget, importar alguns módulos, tá? Que a gente vai ver ao longo da aula de hoje e saber como se comporta cada um desses módulos, tá? Basicamente aqui, inicialmente, né, você vai baixar essa biblioteca com essas duas aplicações, certo? Aqui eu tenho uma variável denominada como app, que vai receber o QApplication, um módulo, dentro da biblioteca PyQt6, onde eu vou chamar um módulo dessa biblioteca de sistema, né? Do próprio PyQt6, ok? Eu vou ter uma janela, né? Uma variável chamada janela, onde eu vou ter um componente que justamente vai fazer essa função de criar uma janela, que é widget. Abro e fecho parênteses. Depois eu vou usar aí uma variável para atribuir um tamanho, resize, né? Ou seja, o tamanho dessa janela, certo? O tamanho que você pode definir como largura, tá? E, na verdade, comprimento, tá? E altura dessa janela, que vai ser 300 por 300 pixels. Tá? Aqui você pode colocar uma outra medida para que você possa fazer esse teste. Em seguida, a partir da minha variável, eu consegui, então, em cima, setar o tamanho dessa janela e aqui, na parte de baixo, o título dessa janela. Né? Como em todas as aplicações, em todos os softwares, a gente tem o título do programa. Né? Por exemplo, nesse arquivo que eu estou abrindo aqui, que é do Word, a gente tem o nome do programa e o nome do arquivo. A mesma coisa a gente pode definir utilizando este comando, que é o set window title, né? Primeira janela. E por último, a gente tem o janela.show, abre e fecha parênteses, para que ele abra a janela que nós determinamos a partir desses comandos e a partir dessas variáveis. Ok? E por último, eu vou executar o meu aplicativo, né? app.exec. Vou executar a janela e vou executar o meu aplicativo. Depois que você compilar, você vai
verificar este resultado aqui, tá? Não tem nenhum conteúdo ainda, apenas você consegue visualizar aí, né? Como que a sua interface, como que o seu código ele vai ser compilado e como que ele vai aparecer dentro de uma interface gráfica, né? Ok, vamos fazer esse processo. Nós vamos compilar, né? Vou compilar praticamente tudo aqui, né? Já está completo aqui. Vendo? Apareceu uma janela, era para aparecer só a janela sem esses botões, tá? Mas basicamente, neste primeiro exemplo vai aparecer só a janela, né? Inclusive o tamanho está diferente. Tamanho tá 800 por 800, né? O título continua o mesmo. E aí a gente tem alguns outros elementos, né? Como posição dos botões, alinhamento dos botões. A gente tem, inclusive, uma caixa de texto onde o usuário pode digitar alguma informação e essa informação ela ser exibida em algum local, né? Como a gente não tem banco de dados ainda, né? A gente não vai salvar em algum local. A gente simplesmente vai pedir para que seja exibido essa informação, né? Seja salva ela de forma momentânea em algum local específico da janela. Ok? Fechar aqui. E vamos dar sequência. Inserindo os componentes botão e label. Né? O que são as labels? São as caixas de texto. Tá? Tem um nome diferente, uma nomenclatura diferente aqui dentro do PyQt T6. Né? Então, aqui a gente tem a inserção do botão. Temos uma variável chamada btn, que vai chamar o módulo QPushButton, ok? E aqui eu vou ter o nome desse botão como botão 1, que vai fazer parte da janela, tá? É um elemento, uma composição da minha variável chamada janela. Em seguida, eu tenho na composição desse botão, né, setGeometry, ele coloca a posição X inicialmente e a localização Y desse botão ao longo dessa janela, ok? Em seguida eu tenho os tamanhos, 150 por 80, né? Então se eu executar ele aqui, 80 de altura por 150 de largura, tá? Eu tenho a posição de cada um desses botões, né? Então, ele está alocado aqui no eixo, na posição 100 do eixo X, na posição 100 também aqui do eixo Y, né? Então, essas medidas aqui dizem respeito a, primeiro, a coordenada de posição do botão e a largura e o comprimento desse botão. Ok? Utilizo o mesmo comando para criar o botão 2 e o botão 3. Somente ajustando o que? As coordenadas. Né? Então, se aqui estava na coordenada y 100, aqui vai estar 300 e aqui vai estar 500. Tá? Ou seja, vocês podem ver que há um espaçamento igualitário, né? Basicamente de 200 pixels é o intervalo, é o espaçamento de cada botão. Eu tenho uma função que vai ser chamada aqui dentro do método, né? Ou seja, ao clicar nesse botão, vai acontecer algo, que são as funções que foram determinadas aqui em cima. Então, função 1, vai aparecer o nome. A hora que eu apertar em um dos botões, vai aparecer aqui
do lado direito, botão 1 pressionado. Se eu clicar no botão 2, tem que mudar a mensagem, botão 2 pressionado. Se eu clicar aqui, esse aqui em específico, ele não está funcionando, vamos ver lá no botão 3, que pode ser. btn.clicked, função 1, função 2, função 3. Função 3. Ah, tá. É porque a função 3, na verdade, ele vai ler o texto, né? Ele vai ler o texto. Ele não vai aparecer essa mensagem. Eu configurei para que na função 3 o que acontece? Eu vou digitar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que eu clicar no botão 3, o que vai acontecer? Tudo que eu digitar aqui dentro dessa caixa de texto, dentro da label, né? Vai aparecer a mensagem aqui a hora que eu clicar no botão 3, né? Então, é como se a gente estivesse criando um formulário, e a hora que a pessoa clica em enviar, essas informações, elas são alocadas automaticamente num banco de dados, tá? Então, aqui, de forma simplificada, representou este processo, ok? Certo, então tem as funções para que algo aconteça quando esses botões forem clicados. Eu tenho uma função chamada app para que abra os argumentos do sistema, né, do PyQt. Eu tenho as configurações da janela, e eu tenho os elementos que são os botões, tá? E juntamente com a label, que é a caixa de texto que foi adicionada. Ok? Aqui eu tenho uma função que vai ler aqueles dados digitados, né? Keyline edit. E dentro da janela vai ser armazenado aí, né? De acordo conforme eu clico no botão 3, né? E aí ele chama a função 3, que justamente vai fazer esse processo. Vai chamar o ler.text e armazenar naquele espaço reservado a informação que foi digitada pelo usuário, né? Janela.show e app.exec. Vai executar o aplicativo, vai abrir a janela, né? Primeiro abrindo a janela e depois executando o que o aplicativo tem ali para ser executado. Mostrar os botões, a hora que clica, executa as funções. Okay? Então, basicamente, esse foi o trabalho ali com os botões. Tá? Faça passo a passo, cada um vai adicionando um botão, depois adiciona o outro, muda as coordenadas, a localização. Né? Então, por exemplo, para mudar a cor, deixar esse aqui com a cor azul, por exemplo, né, e a cor da letra branca, pode perceber que a gente tem aqui um btn.setStyleSheet. Né? O StyleSheet ele trabalha com CSS, que são folhas estilizadas, são cores, são fontes que dão uma estilização melhor aí para o seu layout, né? Então, ele advém aí do HTML. Okay. Aqui na sequência, o botão 2, agora implementado. Teste essas possibilidades para ver se realmente, ao clicar no botão 1, aparece a mensagem vinculada a ele. Mude as mensagens, mude a coordenada dos botões, se você quiser praticar, né? Ok. Então, este foi o processo para que vocês pudessem conhecer o PyQt6, né? Que trabalha com interface gráfica. Mais para frente, né, no próximo curso, vocês vão aprender a estar trabalhando com a parte visual também, né? A gente codificou primeiro, aí depois chamou PyQt, né, 6.
E a gente vai fazer o inverso, a gente vai programar de forma gráfica no PyQt, e aí vocês vão conseguir, de repente, simplificar muitos processos ali, tá? Mas isso fica para estudos complementares. Bom, agora é o seguinte, você tem toda a sua interface gráfica compilada, codificada no Python. A gente precisa gerar um executável para que o usuário consiga utilizar a nossa aplicação sem ter o Python instalado na máquina, tá? O usuário ele não tem conhecimento para abrir o Python, para editar e para compilar o que é necessário, né? Então, a gente precisa fazer com que esses arquivos, né? Esses arquivos que foram praticados aí durante as aulas, a gente pode fazer com que qualquer um deles, né, seja um executável. Vai ser criada uma pasta, vai criar todas as bibliotecas necessárias para aquela aplicação rode, e aí você manda, zipa em algum arquivo, o usuário consegue baixar e consegue utilizar a aplicação sem ter o Python instalado na máquina. Então, eu posso ter qualquer um desses arquivos aqui sendo convertidos para executáveis, tá? Para que isso aconteça, a gente vai precisar utilizar lá um comando no PyCharm, ok? E no PyCharm não vai ser via compilação, vai ser via terminal. E aqui dentro do terminal que você vai tornar um arquivo com extensão py em um executável, tá? Como nós vamos fazer isso? Dentro do terminal do PyCharm, você vai digitar esse código aqui, ó. pip install pyinstaller. A gente vai precisar deste componente aqui para tornar um arquivo executável, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Pipe install pyinstaller. Apertar Enter. O meu já está instalado aqui no meu PyCharm, né? O de vocês, quando não instalado ainda, vai aparecer essas linhas, tá? Informando que está se fazendo a instalação, né, do PyInstaller, ok? E aí você, em seguida, você tem que indicar qual é o arquivo com a extensão py que vai ser convertido em PyInstaller, né, em um executável, tá? É esse PyInstaller que vai fazer esse arquivo.py ser um executável. Você vai digitar PyInstaller, espaço, menos, menos, OneFile, e aí, entre parênteses, né, você vai dar um espaço, você vai digitar o nome do arquivo. Como que você vai identificar o nome do arquivo? Aqui no diretório de pastas do PyCharm, nós temos os arquivos, né? Então, você tem que colocar de acordo com o nome que você colocou, respeitando se for letra maiúscula, se for só letra minúscula, com underline, enfim. Você tem que colocar da mesma maneira que você colocou na hora de salvar ou de criar o seu arquivo com extensão .py, ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse processo. Ele criou, vou fazer com, vou ver se eu acho aqui, ficha jogador, tá? Então, vamos lá. Esse OneFile aqui, menos, menos OneFile, o que significa? Significa que ele vai converger todos os arquivos necessários para a criação daquele arquivo com a extensão .py em um executável, tá? Esse é o significado, essa é a função do código, né? Menos, menos OneFile, tá? Então, vamos lá.
E principalmente também quando você tem interface gráfica, quando você utilizou o recurso do PyQt 6, né? É interessante também você utilizar dessa maneira, tá? Aliás, é obrigatório, porque aí ele consegue vincular todas as janelas que foram criadas, tá? Então, você vai vir e digitar py installer one file. Eu coloquei entre parênteses, mas não há necessidade de colocar entre parênteses, né? Então, eu coloquei aqui ficha jogador, ficha underline jogador.py. Então, vamos lá. Ficha underline jogador.py. E vou apertar Enter. Pode perceber que ele está inicializando os módulos e está convertendo todas as bibliotecas, todos os pacotes em um único arquivo executável. Tá? A hora que terminar, ele volta lá para o início, piscando o cursor do terminal. Vamos só acompanhar, né? Deixar ele terminar. Dependendo do arquivo, demora um pouquinho, é normal, porque ele precisa converger todos esses pacotes de bibliotecas, né? Que vai ser rápido, vai ser simples. Ainda está terminando. Ainda terminando. Pronto, terminou. Tinha digitado aqui uma letra apenas para confirmar se tinha terminado ou não. Tá, terminou. Piscou aqui, voltou para a tela piscando aqui, mostrando a hierarquia das pastas, né? Ou seja, a arquitetura das pastas, onde está organizado esses arquivos aqui dentro do PyCharm. O que você vai fazer? Você vai seguir justamente esse caminho para poder pegar o executável, né? Então, você vai vir primeiro na unidade C, onde está instalado o PyCharm e o diretório dos arquivos, né? Você vai vir em usuários, o meu é interativa, né? Você tem que seguir de vocês. Depois, na pasta PyCharm Projects e Python Project 1. Dentro de Python Project 1, você vai encontrar esse arquivo dentro de uma pasta chamada dist, que é distribuição, que é justamente onde você vai encontrar o arquivo executável, tá? Clicou em dist, olha só o arquivo, a gente vai colocar um pouquinho mais para cá, né? Você pode perceber que o tipo é PKG, né? Que é a aplicação em si. Não, na hora que você desenvolver a sua aplicação, você manda essa aplicação para o usuário, ele faz o download dessa aplicação, o usuário não precisa ter o Python instalado na máquina, ele vai conseguir utilizar como se você estivesse utilizando o terminal, o compilador aqui do PyCharm, executando o programa ali dentro do PyCharm, tá? Nesse caso, o usuário não vai ter esse recurso, né? Então, você precisa tornar esses arquivos executáveis, tá? Abriu, vai abrir normalmente assim como compilado, né? Então, nome do jogador, número de gols, entendeu? E aí fecha a execução, né? Ou mostra as mensagens que tiver para mostrar, os resultados que tiver para mostrar também. Tá? Então, é assim que nós tornamos os arquivos, né, os pacotes que a gente trabalha aqui, as nossas funções criadas em um arquivo executável que é distribuído para o usuário, né? A gente tem como objetivo fazer um arquivo executável para que o usuário consiga utilizar a nossa aplicação, ok? Bom, todos esses processos vão estar aqui
de forma detalhada, né, o conteúdo que nós acabamos de aprender na aula de hoje, né, nós vimos aí a parte inicial do PyQt 6, nós aprendemos a gerenciar, né, e criar um arquivo executável, e a missão de vocês, né, conforme instruções que vai constar aqui, eu vou até abrir uma atividade no Google Sala de Aula, né? Deixa eu até abrir aqui. Vamos lá no Google Sala de Aula. Programação orientada a objetos. Vir aqui em atividades. Criar. Atividade, vamos colocar aqui aula 9. Introdução. PyQt 6. Criando arquivos executáveis de acordo com o conteúdo da aula de hoje, a partir da página 6 do tutorial em anexo a esta atividade. Realize a instalação dos módulos necessários para que o PyQt 6 funcione e aplique os exemplos trabalhados durante a aula. Em seguida, crie um arquivo executável de uma atividade qualquer que você tenha desenvolvido durante os módulos de Python básico ou intermediário, ou até mesmo de programação orientada a objetos. Não se esqueça de postar o print com a janela e os botões criados, além de postar o executável que foi criado via terminal do PyCharm, ok? Então, de forma resumida, trabalhar primeiro, né, se preocupar em ter essas bibliotecas instaladas do PyQt 6, fazendo com que funcione, né? E aí você só vai verificar se está funcionando se você realizar os exemplos, realize os exemplos, printa a última tela que você desenvolveu com os 3 botões, né? Juntamente com o seu PyCharm aberto, assim como está nessa página 11. E aí, concluindo, faça um executável de acordo com o que nós acabamos de falar. Feito isso, é só você colocar aquele arquivo que eu mostrei para vocês, né?
está lá dentro da unidade C, usuários, né? Aqui no meu está no nome do meu usuário, aí tem uma pasta chamada PyCharm Projects, Python Project 1, e aqui dentro de dist, que é a distribuição, né? Depois que você fez todo aquele processo no terminal do PyCharm, vai ser esse arquivo que você vai mandar aqui no Google Sala de Aula para mim, para que eu consiga avaliar, né, o que vocês fizeram, tá bom? Importante deixar as atividades em dias para que possa ser validada a frequência de vocês, né? E principalmente seja gerado um conceito de nota no módulo, tá bom? Deixa eu criar aqui, colocar aqui link da aula gravada. Daqui a pouco eu vou subir a aula para o YouTube para que aqueles que não puderam acompanhar possam acompanhar e fazer atividade. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no meu privado, ok? Na aula de quarta-feira, nós estaremos consolidando com mais um projeto. Nós continuaremos trabalhando com o PyQt 6, né? E aí já tentando gerar uma interface mais robusta para que vocês consigam aí ter mais ferramentas visíveis aí para o PyQt 6, tá bom? No mais, eu agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.